Você pode não gostar do Donald Trump. É fácil não gostar dele por causa da personalidade arrogante, por causa do seu jeito nada simpático de ser, por causa da personalidade dele extremamente competitiva e agressiva. Mas ele foi eleito presidente dos Estados Unidos com larga vantagem e isso certamente vai afetar o Brasil de várias maneiras. Mas isso deve ser bom do ponto de vista econômico e tecnológico, não é mesmo? Os economistas, especialistas da mídia tradicional já fazem as previsões catastróficas, como fizeram também no primeiro mandato. Dizem que vai ter um aumento de gastos e inflação. Olha só que coisa. Previsão que não parece muito assertiva, porque vai totalmente contra o que Trump sempre pregou. A postura dele agressiva em relação à política internacional também domina o imaginário midiático, com uma explosão de guerras e destruições, mas na verdade é um jogo político que ele sabe fazer muito bem. Durante o mandato dele, como nos lembramos, porque foi bem recente, o mundo viveu um grande momento de paz, inclusive com aproximações entre ele e Coreia do Norte e Rússia. Então as coisas não são bem assim como a mídia gosta de pregar, mas nós já estamos acostumados com isso, não é mesmo? No primeiro mandato do Donald Trump, em 2019, as taxas de desemprego chegaram a níveis historicamente baixos. E aconteceu justamente por causa de cortes de impostos e desregulamentações que favoreceram o desenvolvimento econômico em vários setores. Teve também um incentivo ao desenvolvimento tecnológico, colocação de pessoas técnicas qualificadas para os cargos, desregulamentação que também impulsionaram o desenvolvimento tecnológico, inclusive pesquisas em inteligência artificial. De novo, falando lá de 2017 a 2021, o primeiro mandato dele, que ainda enfrentou uma crise global de proporções épicas, que foi a pandemia. Teve pontos negativos também. O Trump, ele é protecionista, é nacionalista protecionista, isso está no discurso dele, mas também está nas ações. Muitas coisas no discurso dele acabam não se tornando realidade, é só conversa para fazer o jogo político dele, mas o protecionismo comercial tem cadeira cativa no governo dele. E isso, infelizmente, deve afetar bastante o Brasil, porque o governo atual brasileiro promove uma aproximação com países como China e Rússia, fora os países socialistas e comunistas aqui da América. Isso com certeza coloca o Brasil na mira das restrições, inclusive como estranhamente foi anunciado pelo Biden, o Brasil incluso nos países que receberiam restrições para a aquisição de semicondutores, com o propósito de frear os investimentos em IA desses países que não são aliados dos Estados Unidos. A política restritiva de imigração durante o governo Trump em seu primeiro mandato também foi uma coisa que afetou a mão de obra em setores-chave da economia, e a redução na imigração legal e deportações em massa acabaram pressionando a inflação, diminuindo o produto interno bruto e causando uma repercussão muito negativa para a imagem do governo, para a imagem dos Estados Unidos. Isso é um ponto negativo e principalmente tudo que é feito assim de maneira radical e em massa nunca traz resultados positivos do ponto de vista econômico, do ponto de vista social mesmo. Tem a questão do impacto ambiental também, nessa briga polarizada que tem como vertente as teorias sobre mudanças climáticas. Trump, a exemplo até de Bolsonaro aqui no Brasil, é uma postura que não é muito equilibrada, é uma postura que não passa de um contraponto artificial. De um lado, os exageros de teorias infundadas que tentam a qualquer custo implementar mecanismos questionáveis de controle climático com a melhor das intenções, mas sem o mínimo de racionalidade. E do outro lado, acabam aparecendo grupos que levantam a bandeira do a gente não liga para o futuro do planeta, que também é errado. É preciso haver um equilíbrio nessa briga e o Trump, infelizmente, não demonstra ter esse equilíbrio. Mas é unânime que no primeiro mandato do Trump, o governo foi considerado um governo bom do ponto de vista de desenvolvimento econômico e um governo favorável ao desenvolvimento tecnológico. Agora a realidade é outra. Muita coisa aconteceu. O Twitter, hoje X, controlado por Elon Musk, na época, baniu as contas do Trump em um momento que, graças a toda uma polarização política criada e desenvolvida fortemente durante a pandemia, a liberdade de expressão foi colocada à prova no mundo todo e o Elon Musk, goste você dele ou não, se posicionou de forma ideológica defendendo a liberdade de expressão, pelo menos no seu discurso, adquiriu o Twitter, vejam só, aparentemente com
propósito, com o objetivo primário de restabelecer a conta de Donald Trump. O Twitter sempre foi muito influente em questões políticas. A gente viveu isso aqui no Brasil também, com a desativação do Twitter por causa do governo, na verdade por causa do Supremo Tribunal Federal, justamente durante as eleições, restabelecendo o X no dia seguinte, após o primeiro turno das eleições. Mas é inegável que dessa vez, nesse segundo mandato do Donald Trump, ele tem como braço direito o multibilionário Elon Musk, que também é uma figura de personalidade controversa, muitas pessoas não gostam dele, mas não há o que se dizer dele como empresário e como um fomentador do desenvolvimento tecnológico. O cara desenvolveu a indústria de automóveis elétricos, que é o que a galera das mudanças climáticas queriam. E ele criou uma nova indústria de exploração espacial, fazendo foguete que dá ré e fazendo foguete que faz baliza. Não é pouca coisa. Então, dessa vez, o Donald Trump, aliado ao Elon Musk, e num momento totalmente diferente do planeta, onde uma nova tecnologia disruptiva emerge para provocar mudanças significativas no mercado de trabalho, mudanças essas aí que devem ser fundamentais para cunhar uma nova sociedade. Muitas teorias estão surgindo sobre como a inteligência artificial vai criar modelos econômicos totalmente fora da nossa imaginação. Eu acho que nesse aspecto é importante ter na liderança do principal país do planeta alguém que tenha um viés positivo do ponto de vista econômico e tecnológico. Eu gosto muito dessa ideia. Os veículos de imprensa anunciam desastres econômicos com Donald Trump, mas eu acho muito improvável que isso aconteça. Eles anunciam inflação, usando realmente algumas questões do primeiro mandato dele, pressionar a inflação, principalmente a questão da força de trabalho imigrante. Por outro lado, sabemos que com o Trump haverá desregulamentação e corte de impostos. Quando a gente usa a palavra desregulamentação, parece que é ruim, mas não é não. O excesso de regulamentação atrapalha muito o desenvolvimento econômico, atrapalha demais o desenvolvimento tecnológico também. Mas a guerra comercial a gente com certeza pode esperar, porque ele realmente cria embargos comerciais com os países que não são os aliados dos Estados Unidos. Ele tem essa postura realmente comercialmente muito agressiva. Então a gente não pode esperar nada diferente disso não. Mas é importante lembrar que dessa vez ele tem ao lado dele como um grande conselheiro Elon Musk, que é um imigrante, talvez deva influenciar positivamente nas ações do novo presidente norte-americano. A mídia também faz previsões negativas sobre dívida pública e déficit fiscal, mas eu não acredito que se concretizem também. Acho que vai contra o que ele fez no primeiro turno e que deve fazer ainda de maneira mais eficiente dessa vez, porque não é possível que tenhamos outra pandemia, né? No mandato do Trump seria uma coincidência grande demais para ser coincidência. Para o desenvolvimento tecnológico, certamente podemos esperar desregulamentação e mais inovação. O ambiente vai ficar favorável para continuar o desenvolvimento da Tesla e da SpaceX. O Elon Musk tem planos para uma nova abordagem de conectividade via satélite, discutindo aí a criação de um novo smartphone com uma nova conexão com satélites de baixa órbita, que é a tecnologia do Starlink, que vai ser ótimo. Um novo modal de conectividade é com certeza vantajoso. Outro aspecto importante também é o desenvolvimento de criptomoedas, que tende a ficar livre durante o governo Trump. O governo Trump, eu acho muito improvável que ele crie barreiras contra o Bitcoin. Todos os estados temem demais o Bitcoin, todos os portadores de moeda fiduciária temem demais o desenvolvimento do Bitcoin, de outras criptomoedas, mas eu acredito que não é o caso do Trump, não é o caso do Elon Musk. Sob o ponto de vista da inteligência artificial, é sabido que o Elon Musk está investindo pesado. O modelo 2 do Grok é um excelente modelo de linguagem e ele promete agora para o começo de 2025 a terceira versão do Grok, que deve bater de frente com modelos como o do Google, da Anthropic e da OpenAI. Deve bater de frente, deve estabelecer ali um nível bem semelhante. O Elon Musk foi o maior investidor em GPUs, e mais adquiriu GPUs e montou um cluster de treinamento e execução de inteligências artificiais imenso. Então, sabemos que é questão de meses para surgir coisa muito boa aí do xAI à frente que ele criou para desenvolver inteligência artificial. E com o apoio do governo norte-americano, isso deve se concretizar. Uma coisa muito positiva que tanto o Trump quanto o Elon Musk anunciam
é a redução do gasto do governo em 2 trilhões de dólares. E sempre que eu escuto falar em um governo que diminui, em um estado que se torna mínimo, ou tem a pretensão de se tornar mínimo, eu fico feliz. Ainda mais sendo um país que certamente vai servir de referência para outros, né? Temos a Argentina também com um governo explicitamente libertário e conseguindo resultados incríveis, e essa aproximação, essa influência de aumentar para outros países e para outros governos, eu acho que isso é extremamente positivo. Resumindo, acho que o principal desafio aí do governo Trump vai ser político. Ele continua sendo aquele que bate de frente com a imprensa, sempre de maneira muito agressiva, mas hoje a mídia tradicional está ainda menor que no seu primeiro mandato. Cada vez mais a mídia tradicional perde espaço para a mídia distribuída das redes sociais. Então a imprensa vai ter menos poder, ainda menos influência sobre isso. Aqui embaixo, na América do Sul, nos resta torcer, né? Nos resta torcer para que o governo brasileiro não bata de frente, porque vai perder feio. Temos já algum indício de que uma era de paz se estabeleça. O cessar-fogo entre Hamas e Israel aconteceu certamente por influência da chegada do Trump, e ele nem precisou assumir ainda. Eu acredito que a Rússia caminha também para um término na guerra. O Trump, mais do que ninguém, sabe que guerras prejudicam a economia. Então eu acho que a exemplo do primeiro mandato, o governo Donald Trump, o que ele acertou, eu acho que ele vai repetir, talvez com mais ênfase, com essa influência do Elon Musk. O que ele errou, que é a questão da imigração, eu torço para que ele seja mais ponderado em relação a isso, mas a minha expectativa é muito boa. Eu torço para que ele faça um excelente governo, eu torço para que o governo brasileiro se adapte e se aproxime de maneira vantajosa, e eu torço para que não tenhamos nenhuma outra pandemia. E você, o que você acha? Se chegou até aqui, comenta aí qual é a sua perspectiva para esse novo governo. Se chegou até aqui, é um canal de opinião, sou professor, empreendedor, na área tecnológica, mas eu falo bastante aqui de inteligência artificial, de inovação, de empreendedorismo, então se inscreve no canal, deixa o seu joinha no vídeo, deixa o seu comentário, até a próxima.